Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Agradecidos ao Criador por tudo o que temos recebido, nós iniciamos com alegria o tema que nos cabe na noite de hoje, dando prosseguimento aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema é pecado por pensamentos, adultério. Subtítulo que está contido no capítulo 8 desse mesmo livro: Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. É uma das bem-aventuranças do Mestre. Hoje, refletindo à luz do Consolador prometido, estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, surgem questionamentos. Um deles: o que é pecado? Outro: o que é adultério? Então nós começamos a pesquisar. Pecado, do latim peccare, errar o alvo, mudar de direção, transgredir, infringir. O que é adultério? Do latim adulterium, com relação à infidelidade conjugal. Mas com o passar do tempo, nós vamos encontrar adulterar, falsificar, degenerar ou fraudar. E encontramos um ensinamento de Jesus em que ele inicia dizendo: aprendestes o que foi dito aos antigos no tempo de Moisés: não cometereis adultério. Moisés se dirigindo aos hebreus. Então, pelas leis mosaicas, o homem só era considerado adúltero quando consolidasse em ato a infidelidade conjugal. Mas Jesus nos traz um novo ensinamento. Eu, porém, vos digo: aquele que houver olhado uma mulher com um pensamento mau para com ela, já cometeu adultério. Observemos que o Mestre veio instituir novos princípios, novos padrões para a conduta humana, agora com base na pureza dos sentimentos e na nobreza do caráter. Passam então a ser considerados culposos não só os atos desonestos, mas até mesmo a intenção de praticá-los. Porque aos olhos de Deus, pouco ou quase nada vale a simples aparência da virtude, quando o espírito tem desejos inconfessáveis e não luta contra eles. Jesus se referia a todo o mal que possamos fazer quando nos afastamos das leis divinas, quando passamos a agir no mal. Evidentemente que nós não conseguimos tal intento porque não temos como fugir à lei do amor. Nós encontramos logo ali a lei de causa e efeito. Então os amigos espirituais nos mostram a ampliação da moral estabelecida por Moisés foi trazida por Jesus, estendendo essa moral mosaica a todo pensamento negativo, porque contrário à lei de amor, por ser ato que adultera essa lei divina. Então observamos que as três revelações se completam. Moisés imprimiu o princípio moral proibindo o adultério.
quem fosse pego seria lapidado. Jesus então vem modificar, restaurando a dignidade das mulheres, pedindo que atirasse a primeira pedra. Nós nos lembramos. Mas o mestre estende esse princípio moral, proibindo o pensamento inferior, modificando o panorama moral. E o Espiritismo, como consolador prometido pelo mestre, depois que as ciências já haviam surgido e que nós estávamos melhor preparados para compreender, vem nos esclarecer sobre a força do pensamento. Que todas as nossas criações e todas as nossas ações são frutos dos nossos pensamentos. Antes de executarmos algo, primeiro nós imaginamos como iremos fazer, de que forma e etc. Se nós pretendermos fazer uma casa, nós vamos construí-la primeiro na mente. E assim com tudo. O mestre lionês Allan Kardec, no livro A Gênese, nos fala do veículo do pensamento, dos fluidos que permitem aos pensamentos se propagarem. O fluido cósmico universal, dependendo da vontade daquele que pensa. Então estamos encontrando componentes importantíssimos e novos, que não estavam ao alcance à época de Moisés. E Jesus também só falou em pensamento negativo. Mas a doutrina espírita nos diz sobre toda essa gama de informações que nós temos. Dependendo da vontade, o nosso pensamento vai ao infinito. No mesmo livro, A Gênese, Kardec fala do nosso pensamento impresso na nossa aura magnética e nos dá um exemplo interessantíssimo. Se alguma pessoa pensa em cometer um crime, todos os movimentos pensados ficam gravados na sua aura. Pode ser que o fato não ocorra, mas esses fatos ficam registrados. Até Allan Kardec diz, e como uma fotografia, ele se projeta. Então, como fica registrado, qualquer espírito pode ver o ato plasmado na aura. E para modificar essas telas mentais gravadas, são necessários novos pensamentos. Então é trabalho totalmente nosso. A medicina, já constatado, e nós já sabemos, nos apresenta as doenças também podem ser geradas por pensamentos negativos. Aquela ideia fixada negativamente, as mágoas, as dores, as queixas, as raivas, começam de tal maneira a bombardear os nossos órgãos perispirituais que vão, após saturá-los, escoar para o corpo físico. E onde estiver um órgão mais enfraquecido, vai projetar uma doença. Então, através dos nossos pensamentos, nós construímos a nossa vida a cada dia. Pois nós podemos escolher a cada manhã, quando levantamos, se nós seremos felizes ou não.
e a partir daí a sintonia fará o resto. Outro item importantíssimo, sintonia. Então nós é que determinamos se queremos ser felizes ou não. E é nesse momento que os amigos espirituais nos informam. Daí a importância de sempre, permanentemente, cultivarmos bons pensamentos. Então nós precisamos modificar pensamentos e sentimentos, porque os pensamentos são energias neutras. Mas quando mergulhados nos nossos sentimentos, eles podem adquirir cor, forma, peso específico e até mesmo cheiro. Nós nos lembramos das regiões pestilenciais que André Luiz nos conta. E é nesse aspecto que o mestre Galileu nos informava, com afirmações concretas. É do sentimento que parte todas as atitudes negativas. Porque o mestre nos dizia, vigiai e orai, vigiai os pensamentos. Orai para a modificação íntima, porque ele está falando, daí a importância da reformulação interior. Ele também vai dizer que nós devemos observar as nascentes do coração, porque por ali passam os sentimentos. Ele nos traz termos da sua época, nascentes. Aquela época, água pura, hoje nem tanto. Coração, um aspecto, músculo oco, bombeia sangue. O outro aspecto, sentimentos. Então ele nos pedia que nós devíamos ter um cuidado especial com os nossos sentimentos, porque por ali passam os pensamentos. Essa energia mento, elétrico, magnética, neutra. Vimos há pouco. Mas que mergulhado nos nossos sentimentos levam a alegria se for um bom pensamento, ou levam a tristeza se for um pensamento inconfessável. Então o título do nosso capítulo 8, nós vimos antes, bem-aventurados os que têm puro o coração. Coração, sentimentos. Então nós vamos encontrar bem-aventurados, são felizes aqueles que têm os sentimentos livres de qualquer mágoa, porque são simples, sinceros, generosos, bondosos, leais, porque libertaram-se do egoísmo, que é o pai de todos os vícios, e não abrigam paixões inferiores, nem ódio, nem cobiça, nem inveja, nem orgulho, nem maledicência. Por isso são felizes. Paulo, ele vai nos deixar uma informação preciosíssima. Abre aspas. Deve acontecer a transformação do homem velho para o homem novo, renovado de pensamentos e sentimentos. Fecha aspas. E aqui nós finalizamos então aquele título. Porque verão a Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, tempo futuro. Jesus estava se referindo à reforma interior,
sempre esteve, mas aqui ele aprofunda um pouco mais, por ser um processo muito lento, mas que não podemos mais adiar. Quando um pensamento negativo nos aflorar na mente, busquemos o socorro da prece, porque a prece recompõe, porque nós, de certa forma, elevamos o nosso corpo perispiritual e vamos vibrar ao alcance das ondas positivas dos amigos da luz, e eles vão reforçar o nosso pedido, dando-nos coragem moral para vencer a dificuldade. Encontramos o amigo espiritual Emmanuel, quando ele nos informa: sempre há virtude quando há recusa voluntária de praticar o mal. Então, novamente, Kardec nos socorre, nos esclarecendo que existem pessoas que não pensam no mal e por isso já realizaram um grande progresso. Vai dizer também que outros, quando surgem pensamentos negativos, os repelem com energia, demonstrando que o progresso está sendo executado. Mas ele também nos diz: naqueles outros que ainda se satisfazem nos maus pensamentos, o trabalho está todo por fazer. E aí, quando nós observamos esses três, digamos, estágios, nós nos questionamos: em que estágio nós estamos hoje? Naqueles que já realizaram progresso e que nem passa perto os pensamentos negativos, ou naqueles outros em que ele surge e nós os expulsamos, ou naqueles que nós vivemos acalentando e acariciando pensamentos menores? Porque na codificação está dita: existe arrastamento? Sim. Irresistível? Não. Porque nós sempre poderemos cerrar os ouvidos espirituais às sugestões negativas que vêm nos invadir. Porque a tentação, digamos, não vem de fora, ela parte de dentro. Nós já estamos completamente recheados dessa vontade quando somos potencializados, digamos assim. Então o nosso alvo, porque nós estávamos fazendo uma explicação sobre o pecado, é errar o alvo. A nossa caminhada é reta. O nosso alvo é o cumprimento das leis divinas, buscando um dia a felicidade relativa. Então, errar o alvo é descumprir as leis divinas em algum momento, ou por rebeldia, ou por teimosia, ou por ignorância, ou por maldade. Mais vezes por ignorância do que por maldade. Então, em vista dessas informações, nós vamos agora ter condições de refletir sobre essas poderosas energias que possuímos. Porque nós não sabemos ainda que somos imbatíveis.
Então, com todas essas poderosas energias que possuímos, nós podemos, ao final de cada dia, fazer uma pergunta silenciosa. Que tipo de pensamento tive hoje? Que imagens registrei? Parafraseando Agostinho no seu exame de consciência. Então nós vamos agradecer a oportunidade, pedir que o mestre Galileu nos envolva em sua paz. Boa noite a todos.